Imaginem só, um jovem de 19 anos escreveu um documento tão poderoso que ainda influencia milhões de cristãos 300 anos depois. As resoluções de Jonathan Edwards são mais do que palavras antigas. São um testemunho vivo de compromisso espiritual. O livro Antes do Sim, como Jonathan Edwards enxergava o namoro segundo o coração de Deus, é um guia prático e espiritual para todos que desejam viver um relacionamento santo e saudável. Este livro oferece princípios bíblicos sólidos para cada fase do namoro. Imagine-se vivendo um relacionamento onde vocês crescem juntos espiritualmente. Existe respeito, amor e um compromisso real. Cada decisão é guiada pela palavra de Deus. Seu namoro inspira outros casais a viverem com propósito. Esse tipo de relacionamento é possível e está ao seu alcance. Não perca essa oportunidade. Garanta seu exemplar agora, clicando no link da bio e garanta já o seu. É fascinante como essas resoluções começam com uma declaração tão profunda de humildade. Edwards reconhece totalmente sua dependência de Deus, algo que John Calvin também enfatizava em seus escritos. E sabe o que é mais interessante? Essa ideia de dependência total de Deus era revolucionária para a época. Martin Luther dizia que esse reconhecimento é o primeiro passo para a verdadeira liberdade espiritual. Parece um paradoxo, não é? Bem, quando você considera que Edwards estabeleceu um compromisso de ler essas resoluções toda semana, dá para entender a seriedade do compromisso dele. Exatamente. E olha só, na resolução 42 que estamos discutindo hoje, ele faz algo bem específico. Conecta 3 momentos cruciais da vida cristã: o batismo, a entrada na comunhão da igreja e aquele momento específico de janeiro de 1723. Nossa, isso me faz pensar. Como você acha que podemos aplicar esse tipo de compromisso nos dias de hoje, em meio a tantas distrações? Bem, Karl Barth tem uma perspectiva interessante sobre isso. Ele argumentava que esses momentos de compromisso não são apenas rituais vazios, mas marcos reais de transformação espiritual. É como criar âncoras para a nossa fé. E não podemos esquecer que essa prática tem raízes profundas na tradição reformada. John Owen escreveu extensivamente sobre a importância dessa renovação constante. Você sabe que, e isso é algo que muita gente não percebe, Edwards estava essencialmente criando um sistema de accountability pessoal. Era como um diário espiritual do século XVIII, mas com um propósito muito mais profundo. E isso me lembra muito o que Charles Spurgeon dizia sobre combinar conhecimento teológico com piedade prática. Exato. E veja bem, quando Edwards fala sobre depender da graça de Deus, ele não está apenas sendo humilde, está reconhecendo uma verdade teológica fundamental que R.C. Sproul depois desenvolveria em seus escritos sobre a soberania divina. E o mais impressionante é como ele mantém esse equilíbrio entre teoria e prática, não é? Sim, e isso nos leva a um ponto crucial: a disciplina espiritual. Timothy Keller frequentemente fala sobre como precisamos de práticas concretas para sustentar nossa fé. Não é apenas sobre sentimentos ou emoções. Então você diria que o segredo está em estabelecer essas práticas regulares de renovação? Olha, é mais do que isso. É sobre criar uma estrutura completa de vida espiritual. Como Dietrich Bonhoeffer enfatizava, precisamos de uma fé que seja tanto individual quanto comunitária, tanto disciplinada quanto dependente da graça. E para nossos ouvintes que querem começar a implementar algo assim em suas vidas? Bem, eu sugeriria começar como Edwards começou, com humildade e um plano concreto. Estabeleça metas realistas, escreva-as, revise-as regularmente. J.I. Packer sempre dizia que o crescimento espiritual é tanto um dom quanto uma disciplina. Que bela maneira de encerrar nossa conversa de hoje. Que possamos todos ser inspirados por esse exemplo de compromisso sério com Deus. E lembrem-se, assim como Edwards descobriu há 300 anos, o verdadeiro crescimento espiritual começa com o reconhecimento de nossa total dependência de Deus,